Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Eletrônica 24 Horas. Nessa aula, faremos alguns exercícios relativos à aula 5. Primeiro exercício. No circuito, sabe-se que a corrente IT vale 100 microamperes ou 0,1 miliampere. Sabe-se que a tensão total aplicada na associação vale 10 volts. Então a tensão total é 10 volts. Calcule o valor de Rm e da resistência equivalente. Bem, nós podemos então começar calculando a tensão no RS. O RS é igual a RS vezes a corrente que passa em RS, que é 0,1 miliampere. Portanto, 200 vezes 0,1, 20 milivolts, que é a mesma coisa que 0,02 volts. Como a tensão na associação é 10, então a tensão na resistência Rm vai ser a diferença. Então aqui tem 0,02. Aqui tem, portanto, quanto? O Rm. De acordo com a segunda lei de Kirchhoff, o Rm vale 10 menos 0,02. Portanto, 9,98 volts. Como a gente tem a corrente em Rm e a tensão em Rm, o valor do Rm vai ser, portanto, quanto? Rm é igual a 9,98 volts dividido por 0,1 miliampere. Portanto, 99,8 quilôohms. E a resistência equivalente é a soma das duas. É 99,8K mais 200 ohms, ou 0,2K. Portanto, a resistência equivalente, 100K. Ok? Ok. O segundo exercício. Dois resistores R1 e R2 estão ligados em série. E há uma fonte de 40 volts. Sabe-se que a potência do gerador é 10 watts. E que a potência dissipada em R1 é 4 watts. Quais os valores de R1 e R2? Então vamos traduzir isso num circuito. O que nós temos? Vamos lá, vou desenhar o circuito. Temos uma bateria de 40 volts
Estou colocando na forma de circuito que está escrito no enunciado. Está ligada a uma associação série de duas resistências, R1 e R2. Que outras informações a gente tem? A potência do gerador, que é quarenta vezes I, 40 volts, vezes I, vale 10 watts. Portanto, daqui a gente pode tirar o quê? Com a corrente no circuito, certo? É 10 watts dividido por 40 volts. Isso dá 0,25 amperes. Qual é a outra informação? Potência dissipada no R1, 4 watts. Mas a gente sabe que a potência dissipada numa resistência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Portanto, o valor do R1 é igual a 4 watts dividido por 0,25 ao quadrado. 0,25 ao quadrado é igual a 0,0625. 4 dividido por isso dá 64 ohms. Então, o valor de R1 é 64 ohms. E aí o valor do R2 você pode determinar por vários caminhos. Por exemplo, qual é o valor da resistência equivalente do circuito? É a tensão total dividido pela corrente no circuito. Correto? Então, 40 dividido por 0,25. Isso dá 160 ohms. Mas a gente sabe que a resistência equivalente, por outro lado, é a soma de R1 mais R2. Então, 160 é igual a R1, que acabamos de determinar, 64, mais R2. Qual é o valor do R2? 160 menos 64. Isso dá 96 ohms. Você poderia também, como a potência, você conhece a potência do gerador, qual é a potência do gerador? Uma alternativa, né? A potência do gerador é 40 U vezes I. Portanto, a potência do gerador é quanto? 40 vezes 0,25. 10 watts. Ora, desses 10 watts, uma parte, 4, vai para o R1. A outra parte, que é quanto? 6. Então, a potência dissipada no R2 é 6 watts, que é igual a R2
vezes 0,25 ao quadrado. Então, daí você tira que o R2 é igual a 6 dividido por 0,0625, que dá os 96 que a gente já tinha determinado. Opa, ohms. Ohms, tá ok? Quatro resistências, R1 igual a 5 ohms, R2 igual a 40 ohms, R3 igual a 60, R4 igual a 128, são ligadas em paralelo. Sabe que a corrente em R4 é 0,5 A. Determinar a resistência equivalente, tensão na associação e corrente em cada resistência. E a potência nas resistências e no equivalente. Bem, a proposta é você resolver antes de ver a solução, né? Então dá uma pausa no vídeo, copia o enunciado e tenta resolver. Aí em seguida você compara com a solução feita por nós. Então eu vou desenhar o circuito. Toda vez tem que desenhar o circuito. Eu costumo dizer que a análise de circuito é feita no circuito. Hã? Então eu tenho aqui 4 resistências. Vamos indicar as 4 resistências. Quatro resistências. Cujos valores são conhecidos. Vamos lá. 5 ohms, que é o R1. O R2, 40 ohms. O R3, 60 ohms. E o R4, 120 ohms. O valor da bateria não é conhecido. Então, qual é o valor da bateria, que é a tensão total? Não se sabe. Mas se sabe uma coisa, que a corrente em R4 vale meio ampere. Portanto, a tensão em R4, o 4, é conhecida. Ou eu posso calcular. É R 120 multiplicado por I. 120 vezes meio, 60 volts. Acontece que essa tensão é a mesma que está aplicada nas outras resistências e a tensão total. Ok? Então é o T, que é igual ao 1, que é igual ao 2, que é igual ao 3. Portanto, o item A pode ser determinado. Qual é a resistência equivalente? Bem, você pode fazer direto, né? 5 paralelo 40, paralelo 60 e paralelo 120. Mas vamos fazer o seguinte. Antes de calcular a resistência equivalente por esse método, que envolve aí conta, né? Tá certo? Vamos achar todas as correntes. I3, quanto vale I3? Então vamos para o item B, tá certo? Depois a gente faz o item A. Não tem problema. Você já podia ter achado a resistência equivalente? Podia, tá? A resistência equivalente é só fazer essa conta, tá? Ó. 1 dividido por RE é igual 1 dividido por 5 mais 1 dividido por 40 mais 1 dividido por 60 mais 1 dividido por 120. Então, se você fizer essa conta, você acha o RE. Tenta fazer. Eu vou fazer pelo outro caminho. Qual é que é o outro caminho? Quanto que é o I3?
é a tensão total, que é 60 volts, dividido por quanto? Por 60 ohms. Quanto que isso dá? 1 ampere. Quanto que vale a corrente I2? É a tensão total, 60 volts, dividido por 40 ohms. Quanto que dá essa conta? Vamos lá. 60 dividido por 60 dividido por 40. 1,5. Então, aqui é 1,5 ampere. Quanto que é a corrente no R1? I1 é 60 volts dividido por 5 ohms. E isso dá 60 dividido por 5. 12 amperes. 12 amperes. Então daqui você tira quanto que é a corrente total. Quanto que é a corrente total? É I1, 12, mais I2, 1,5, mais I3, 1, e mais o I4 que foi dado lá no início, meio. Então quanto que dá isso? É meio mais 1,5 dá 2, 2 mais 1, 3, mais 2, 15 amperes. Então o gerador está fornecendo 15 amperes. O I1 é 12, o I2 é 1,5 e o I3 1 ampere. Então agora a gente pode achar qual é o valor da... Vamos fazer nesse cantinho porque pode não dar espaço, né? A gente pode achar o valor da resistência equivalente. Resistência equivalente é igual, tensão total, 60, dividido pela corrente total, 15 amperes. Quanto que dá essa conta? 60 dividido por 15, 4 ohms. Então é menor que a menor, né? Que a menor delas, que 5 ohms. Vamos calcular a potência. Então vejam que se vocês resolverem por esse caminho, deve dar o mesmo valor. Aqui, ó. Tentem fazer usando a formulinha que dá o equivalente, tá bom? Tentem. Tá? Vamos calcular agora, então, isso aqui é o item A, né? Ó. É o item B. O item A é resistência equivalente, né? Ó. Já foi feito. O item B, a tensão e as correntes também. Vamos fazer o item C. Quais as potências do circuito? Qual é a potência no equivalente? A potência no equivalente é a potência do gerador. Quer dizer, esse gerador está fornecendo uma potência de quanto? 60 volts vezes 15 amperes. Quanto que dá essa conta? 15 vezes 60. 900 watts. Que se você quiser calcular é a potência dissipada no resistor de 4 ohms, né? Que vai dar quanto? A potência dissipada no equivalente é U ao quadrado, né? 60 ao quadrado, dividido por 4. Isso aqui dá 900 watts.
E a potência dissipada em cada um? Vamos ver se a gente arranja um espacinho aqui. P1. P1, potência dissipada em R1, é U vezes I. 60 volts vezes 12 amperes. Então, 60 vezes 12. 720 watts. Potência dissipada no resistor R2, P2, é o U, que é 60. Tensão no R2 é 60, né? E qual é o valor da corrente? 1,5 ampere. Quanto que dá essa conta? 60 vezes 1,5. 90 watts. Quanto que dá a potência dissipada em R3? P3. É U vezes I. Quanto que é o I? 1 ampere. Quanto que é isso? 60 watts. E por fim, qual é a potência dissipada do R4? P4. É o U multiplicado por I, que é meio ampere. 30 watts. Então, pega a maquininha de calcular e soma 30 com 60, com 90, com 720. Garanto que isso dá 900. Tem que fazer, gente, porque se vocês não fizerem, a mente da gente funciona desse jeito. Você tem que pegar na direção do carro para aprender a dirigir. Só vendo alguém dirigir não resulta. Mais um, acho que é o último. Tem mais outro. Vamos lá ao enunciado. Dois resistores R1 e R2, sendo R1 duas vezes o valor de R2, são ligados em paralelo. A tensão da fonte é 80 volts. Se a corrente fornecida pela fonte é 2 amperes, quais são os valores de R1 e R2? Então, só olhando aí para o enunciado, nem eu sei resolver o circuito. Só tem um jeito. Qual é que é o jeito? Eu tenho que vir aqui, ó. Então, vamos colocar aqui com outra cor, né? E desenhar o circuito. Desenhe sempre o circuito. Rascunhe, pega uma folha. Então, vamos lá. Então, uma fonte de 80 volts, não é isso? É ligada em duas resistências. R1 e R2. Não conheço os valores nem de R1 nem de R2, mas eu tenho algumas informações. Por exemplo, eu estou dizendo que a corrente fornecida pela fonte é 2 amperes. Tá? Eu venho aqui, ó, essa corrente vale quanto? 2 amperes. Eu já estou pensando aqui, eu posso calcular o equivalente, né? Que é 80 dividido por 2, é 40 ohms. Qual é a outra informação que eu tenho? Que R1 é igual a 2 vezes R2. Ok? Então vejam que a partir dessa informação agora, e sabendo que a resistência equivalente, quanto que é a resistência equivalente? A resistência equivalente é 80 volts dividido por 2 amperes. Portanto, 40 ohms. Mas eu sei também que numa associação paralela, o resistor equivalente é o produto R1 vezes R2 dividido pela soma. E eu posso entrar aqui com a relação que eu tenho aqui entre as duas resistências. Então, ao invés de R1 aqui, ó, eu coloco, ao invés de R1, eu coloco o quê? 2R2. Então, isso aqui o que é?
que é o R1, vezes R2, isso é igual a R1, quem é o R1? 2R2, mais R2. Pronto, eu tenho uma equação e só tenho uma incógnita, né? Que é o R2. Então vamos lá. Então ali fica R2 ao quadrado, R2 lá em cima, R2 vezes R2, R2 ao quadrado, vezes 2, lá embaixo, 3R2, tá certo ou não? Isso é igual a quanto? Isso é igual a 40. Simplificações. Vamos ver as simplificações aqui, ó. Então aqui R2 com R2 cancela, né? Fica só R2 lá em cima. Certo? Então, R2 vai ser igual a 3 vezes 40 dividido por 2. 120 por 2, 60 ohms. Então o valor de R2, 60 ohms. Consequentemente, o valor de R1, 120. Ok? Então vejam a necessidade de desenhar o circuito, senão não sai nada. Ok, então vamos ao último exercício. No circuito, determinar corrente, tensão total, né? Resistência equivalente, potência dissipada em todas as resistências e potência do gerador, tensão em cada resistência. Quais são as informações que a gente tem? A tensão no R3, que é o resistor de 800 ohms, é 800 milivolts. Significa o seguinte, que a corrente no circuito é uma associação série, né? Então essa corrente aqui é o I3, que é igual a I2, que é igual a I1, que é igual à corrente total, né? Que a bateria está fornecendo. Ok? Então o que a gente pode calcular primeiro é exatamente a corrente I3. Quanto que vale o I3? 800 milivolts dividido por 800 ohms. Quanto que dá isso? 800 por 800 dá 1, né? 1 o quê? Miliampere. Certo? 800 vezes 10 a menos 3 volts, 10 a menos 3, né? 800 por 800 dá 1, vezes 10 a menos 3 amperes. 1 miliampere. Consequentemente, nós podemos determinar as duas tensões nas outras resistências. Então, o 3 não, o 2 é igual a R2, 2K, vezes a corrente I2, 1 miliampere. Quanto que dá quilo por milho? Dá volts. 2 volts. Quanto que dá o 1? O 1 é 200 ohms. 200 ohms é a mesma coisa que 0,2K, perfeito? Vezes 1 miliampere. Isso dá 0,2 volts. Então, quando eu somar com o 3 é quanto? É 800 mili, que é a mesma coisa aqui, 0,8 volts, de acordo? Então, se você somar tudo isso, você vai ter a tensão total, que lá eu chamei de E, tá? Quanto que é? 0,2 mais 0,8 dá 1, mais 2 dá 3. Então, a tensão da bateria, né? Então, a gente achou a corrente no circuito, tensão total. Quanto vale a resistência equivalente? Então, aqui é a resolução do item A, não é? Quanto vale a resistência equivalente?
O B é a tensão total, tá aqui, ó. Esse aqui é o item B, né? Quanto vale o item C? A resistência equivalente. Você pode ou calcular fazendo a tensão total, né? 3 volts dividido por 1 miliampere. Quanto que dá isso? 3K, 3.000. Ou se você quiser, você pode somar 0,8 com 0,2 dá 1, né? Mais 2 dá 3. Tá? Quer dizer, o RE também pode ser obtido assim, ó, 200, que é 0,2K, mais 2K e mais 0,8K, que é 3K. Ok? E por fim, as potências, né? O item E a gente já fez, né? Já fizemos. Esse aqui é o item E, né? Ó. Esse aqui é o item E. Então vamos ao item das potências. D. Qual é a potência desse gerador? Quanto de potência ele está fornecendo para o circuito? U vezes I. 3 volts vezes 1 miliampere. Quanto que é isso? 3 vezes 1 é 3, o quê? Miliwatts. Quanto que é a potência dissipada na resistência 1? P1. P1, quanto que é o 1? 0,2 volts. Vezes 0,2 volts, vezes 1 miliampere, quanto que dá? 0,2 miliwatts. Quanto vale a potência dissipada no resistor R2 de 2K? É a tensão nele, né? Que é 2 volts vezes a corrente. Quanto que é? 2 miliwatts. E por fim a potência dissipada na resistência R3, que é a tensão no R3, 0,8 volts, multiplicado por 1 miliampere, isso dá quanto? 0,8 miliwatts. Obviamente, se eu somar essas três potências, né, ó, essa com essa, vai dar essa aqui, que é a potência do gerador. Beleza, gente? Então procurem fazer exercício no nosso site, o Eletrônica 24 Horas tem, no curso de CC, tem bastante exercício. Proposto, resolvido. Então até a próxima aula. Obrigado.